Que mudinha saudável e bonita, bem gordinha, tá vendo? Então é dessa maneira aí que eu faço a adubação nas mudinhas, que elas já crescem todas gordinhas, tá vendo? Minhas mudinhas germinaram. E agora, o que eu faço para que ela tenha aí um bom desenvolvimento? Então, gente, essas daqui, ó, eu postei o vídeo há 8 dias atrás, como você germinar aí a sua semente. Então, essas mudinhas aqui ainda nem nasceu todas, tá vendo? Tem algumas que ainda não nasceram, estão com 8 dias, olha, já estão praticamente todas germinadas, que não germinaram, ó, estão nascendo, tá vendo? Então, enquanto elas estão desse tamanho aqui, eu deixo elas na meia sombra, onde elas recebem bastante luz, mas não sol direto, até que todas germinem. Assim que todas germinarem, após 30 dias, essas aqui estão com 8 dias, viu, gente? Desse tamanhozinho está com 8 dias aí, nem todas germinaram ainda, tem algumas ainda que estão germinando ainda. Então, após 30 dias, eu costumo adubar as minhas mudinhas com a farinha de osso. Como eu faço aí a adubação com a farinha de osso nas minhas mudinhas, para que elas fiquem assim, ó, bem desenvolvida, bem gordinha. Olha essa daqui, eu fiz enxerto nessa mudinha e olha o tamanho dessa flor, ó. Essa daqui é uma mudinha pequena, ainda está no copinho, ó. Já passou da hora de eu passar para um vaso e elas já estão florindo, tá vendo? E essa daqui é uma de semente, ainda não enxertei ela ainda, mas elas já crescem assim, todas gordinhas. E vou mostrar aqui, ó, essas daqui, ó, que já tem 2 meses, essas mudinhas aqui, elas já estão mais ou menos com 60 dias. E eu costumo adubar após 30 dias, utilizando aí a minha farinha de osso da Vitaplan, que é a que eu uso aqui. Inclusive eu deixo aqui na descrição do vídeo, caso você queira adquirir. Olha, vou mostrar para vocês como vocês devem estar adubando aí as suas mudinhas desde bem pequenininha, para que elas cresçam forte, saudável, como estas daqui. Então, gente, lembrando que eu não costumo adubar as minhas mudinhas quando ainda estão terminando de germinar. Essas daqui são mudinhas bem novinhas, eu não faço adubação nelas desse tamanho. Eu só começo a adubar as minhas plantinhas quando elas já fazem aí 1 mês de germinadas, que aí eu já vou levando aos poucos para o sol da manhã, até elas se adaptarem, e aí eu começo aí a fazer a rega com a adubação, a farinha de osso, de 15 em 15 dias. Desse tamanhozinho, ainda não é hora de adubar. Inclusive, é muito importante que você não pegue suas mudinhas desse tamanhozinho aqui e coloque aí num sol muito forte, porque vai queimar suas mudinhas, vai morrer tudo. Então, aqui onde eu moro, a minha região, aqui na Bahia, é muito quente, e eu não vou colocar elas diretamente no sol, vou colocar elas com a proteção assim, ó, de um sombrite, onde elas recebam um sol bem leve, que não vai queimar aí as mudinhas. Então, após elas ter todas germinadas, eu já deixo elas tomar esse solzinho mais com a cobertura do sombrite, porque se eu deixar ela nesse solzão forte, vai morrer tudo, vai queimar, porque até as grandes que eu tenho aqui, quando eu deixo sem um sombrite, elas queimam a parte do caldex e faz experimentos aí bem grave, que se eu não cuidar, até pode apodrecer. Então, se você morar em uma região onde é muito quente, não exponha aí suas mudinhas novinhas num sol muito forte, porque vai morrer, né? Queima tudo e morre. Então, e se você não tem aí um sombrite, né? Você pode estar colocando em um local onde ela receba o sol da manhã e à tarde ela receba sombra, porque se ela ficar um sol muito forte, as mudinhas desse tamanhozinho, elas não resistem e acaba queimando tudo e você perde aí todas as suas mudinhas. Então, para adubar as mudinhas após 30 dias, essas daqui já tem 2 meses, e eu vou estar adubando elas, eu faço adubação de 15 em 15 dias. Então, o que eu faço? Eu pego aqui a minha farinha de osso, aqui tem uma colher, e eu coloco na água, dessa forma aqui, ó. Eu coloco elas aí eu coloco a farinha de osso aqui na água, misturo, só para dissolver. É uma colher em um copo de água, depende aí da quantidade que você tiver. Você vai só fazer isso aqui, ó, dissolveu a sua farinha de osso, você vai fazer a rega aí das suas mudinhas uma vez a cada 15 dias, não precisa fazer todos os dias, porque se você adubar todos os dias, mesmo sendo um adubo orgânico com a farinha de osso, a sua planta vai acabar estiolando, crescendo demais, e você não vai ter aí esse resultado aí de mudinhas bem bonitas e fortes, saudáveis como essa daqui. Vai acabar estiolando e tudo que é muito acaba que prejudica. Então, basta fazer isso aqui, ó, a cada 15 dias, após 30 dias. Não é para você vir aqui jogar nas mudinhas que ainda nem soltou a casquinha, tá vendo? Elas nem soltaram a casquinha ainda, então não é hora de adubar essas. E essas daqui, ó, eu sempre faço a adubação nelas
de 15 em 15 dias, utilizando aqui a calda, né, da farinha de osso. E é muito simples e muito fácil. Você faz a rega de 15 em 15 dias e você vai ter aí umas mudinhas bem gordinhas, bem desenvolvida e muito bonita. Por sinal, as minhas mudinhas aqui, olha como estão. E aqui, ó, prontinho. Olha aqui, que mudinha saudável e bonita, bem gordinha, tá vendo? Então é dessa maneira aí que eu faço a adubação nas mudinhas, que elas já crescem todas gordinhas, tá vendo? Essas aqui que são bem mais novinhas do que essas, ó. E elas têm um desenvolvimento muito bom. E é a única adubação que eu utilizo aqui nas minhas mudinhas, enquanto elas estão nessa fase aí de desenvolvimento aí de até os 5 meses. Eu costumo fazer essa única adubação. Mas se você quiser também, você pode estar usando aí um adubo de dissolução lenta também, que vai ajudar as suas plantinhas a desenvolver. E assim, gente, muitas pessoas me perguntam também qual o momento certo de estar aí mudando as mudinhas do copinho ou da bacia, né? No caso aqui as minhas estão na bacia. Quando é o momento de eu estar fazendo aí a mudança das minhas mudinhas para um vasinho maior? Então, gente, quando eu mudo as minhas mudinhas para um copinho, eu costumo mudar diretamente aqui para um copinho descartável desse aqui, ó. Quando ela já tem em torno de uns 3 meses, mais ou menos, essas daqui, ó. Quando ela está com essa espessura aqui, ó, já está bem gordinha, eu já passo aqui para um copinho desse tamanho aqui. E quando elas já estão assim, ó, saindo as raízes para fora, como essas, deixa eu ver aqui, ó, olha como estão. Aí eu só tiro do copinho, quando as raízes já estão saindo, aí eu já sei que já é hora de passar para um vasinho maior, viu? Essas daqui já estão saindo para fora, todas elas, ó, as raízes como estão. A partir dos 3 meses, eu coloco no copinho. Depois que elas já estão bem gordinhas no copinho, as raízes já estão transbordando para fora dos furinhos, aí já é hora de passar para um vasinho maior. Então é dessa forma aí que eu vou fazendo com as minhas mudinhas. Eu não costumo pegar mudinhas muito pequenininhas e colocar em vasos, né? Quando as mudinhas estão desse tamanho aqui, eu não costumo mudar. Eu prefiro mudar elas quando elas estão bem gordinhas, bem desenvolvidas, dessa forma aqui. E se você tiver aí como você já fazer a germinação numa bandeja como essa, ou diretamente em um copinho desse aqui descartável, é muito bom que você não precisa estar mexendo nas raízes da sua planta. Isso faz com que elas atrasem o desenvolvimento. Quando você muda as suas mudinhas muito jovens, elas atrasam. Quando você passa de um substrato para outro, enquanto elas não enraizam nesse novo substrato, elas param de crescer, que é a fase mais importante, é quando elas estão começando a desenvolver. Então, de preferência, que você tente aí, você cultivar as suas mudinhas até elas ficarem um pouco maiorzinha, para estar mudando, para evitar que ela dê aquela parada, né? Quando você muda a sua plantinha, ela costuma parar um pouco, e aí é o atraso que vai, esse atraso vai trazer danos para ela bem grande, porque ela atrasa o crescimento, atrasa o desenvolvimento, e até que ela enraize para voltar a crescer novamente, ela já perdeu tempo aí com esse desenvolvimento lento. Então, eu gosto de cultivar as minhas, ou na bacia eu já deixo elas ficar aqui até ficar bem grandinha, ou aqui, que aqui eu só tiro quando já estão bem grandinha também, que você retira com substrato, não solta nada, e você já passa para o vaso sem abalar aí as raízes. Às vezes eu coloco algumas sementinhas nos vasos aqui grandes, mas eu deixo essas mudinhas aqui, ó, por um tempo. Olha como elas estão todas gorduchinhas, tá vendo? Mas eu deixo elas aqui e elas ficam até ficar bem grossinha, para poder estar passando aí para um vasinho. Eu não tiro elas muito novinhas, porque isso atrasa o crescimento das mudinhas. Quando você fica mudando elas muito novinhas, você atrasa o desenvolvimento aí das suas plantas. Não é legal você fazer isso quando elas estão nessa fase aí. Outra dica que eu vou dar para vocês, que às vezes você cultiva aí a sua semente e as suas mudinhas estão atrasadas, não desenvolve de forma alguma aquelas mudinhas raquíticas. Eu vou te mostrar aí o que eu fiz com umas que estavam nos copinhos, né? Estavam nos copinhos como aqueles, e elas não queriam desenvolver, estava atrasada. São plantas que eu deixei, né? Por falta de cuidado mesmo. A bagunça que tá aqui, gente, eu tava mudando as minhas plantas para esse outro canteiro, que eu já tinha 2 aqui, e eu fiz mais um canteiro aqui ontem e passei as plantas que estavam no local coberto para cá, para elas tomar mais sol. Então, gente, ó, essas mudinhas
eu até já sempre posto em alguns vídeos que eu mostro, que eu coloquei aqui no chão para elas desenvolver, porque elas estavam com desenvolvimento bem lento, bem atrasado, estava em copinhos. E olha, já tá até florindo. Olha essa florzinha, tá vendo? Tá até florindo e não é enxerto, viu? Essas aqui são mudinhas de semente, ó, que eu fiz poda apical nelas. Ela já está até florindo, ó. Essas mudinhas tem em torno de 6 meses, mais ou menos. Tava em copinhos e como eu não tinha mudado elas a tempo, no tempo certo, elas acabaram ficando bem minguadas. E eu passei aqui para esse canteiro, onde eu coloquei apenas esterco curtido e areia, tá vendo? E aí eu coloquei essas mudinhas e olha que planta que estão lindas, ó. Tem em torno aí de uns 60 dias que eu mudei elas para esse canteiro. Claro que você tem que ter alguns cuidados, né? Quando você faz aí o seu canteiro, é necessário você estar sempre fazendo a rega. É necessário que você faça aí também uma adubação. Eu fiz uma adubação nelas com a farinha de osso, após eu ter mudado para cá. E fiz uma adubação nela com o rosa do deserto também, que é para desenvolver bem aí a folhagem, o enraizamento. E olha como elas estão. Olha esses caldex, olha que caldex lindo, gente, ó. Gordinho, cheia de galho, ó. Elas todas foram feitas aqui, ó, a poda apical, que é aquela poda de beliscão. E olha como encheram de galho. Olha esses galhos bonitos, bem verdinhos, as folhas brilhantes, saudável. E tem também essa bacia. Quem não tiver aí condição de um espaço para estar colocando no canteiro, você pode colocar em uma bacia grande, várias mudinhas juntas, que também vai ter esse mesmo efeito. E olha como estão bonitas. Toma sol, arrega adequadamente, uma adubação e elas se recuperam muito rápido, em torno de 60 dias a 3 meses, né? De 60 a 90 dias você vai ter aí suas plantas bem recuperadas. E são plantas que estavam muito feias. Essas daqui, ó, elas ainda não recuperaram bem ainda, tá vendo? Algumas, pouquíssimas ficaram, tá vendo? Que ainda está se recuperando, mas a maioria já está com uma recuperação muito boa. E é isso aí, gente. É mais uma dica aí para você que tá com suas plantinhas feias. Mas não adianta você colocar aí em um canteiro ou em uma bacia várias mudas e jogar lá e largar e achar que vai desenvolver bem. Não vai. Então é isso aí, gente. Se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de se inscrever no canal. Se torne membro para ter aí acesso a vídeos exclusivos. Não esqueça de ativar o sininho e curta o vídeo para mais dicas.